Olá, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos no PodTag. Eu sou Everton Lima, jornalista, e nós vamos bater hoje um papo sobre o treinamento estrutural global, mais conhecido como TAG. E para isso nós vamos conversar com seus dois criadores dessa metodologia. São duas pessoas que vocês vão ver já já o tamanho desse currículo e o porquê que eles podem de fato lançar um produto tão inovador e tão incrível. Mas antes, se você não é inscrito nesse canal, eu já quero te pedir, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte esse vídeo. Se você é um profissional de educação física, já manda lá pro seu amiguinho, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito esclarecedor para você e para ele. Beleza? Bom, vamos começar então. Eu vou apresentar o Marcão. Marcão tem 44 anos de experiência na educação física. É mais do que eu tenho de vida, Marcão. Que bom, que 44 anos de experiência na educação física. Um dos profissionais mais conhecidos e respeitados do Rio de Janeiro nessa área. Ele é formado em educação física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduado em treinamento de força pela Universidade Rural do Rio de Janeiro. Ele tem um curso de biomecânica aplicada aos exercícios contra a resistência pela Academia Bodytech. E pasmem, tem também 2 cursos internacionais de certificação em exercícios funcionais. Um feito em Chicago e outro em Boston, ambos nos Estados Unidos. Marcão, muito boa noite. Fica à vontade nesse bate-papo. Nós vamos esclarecer muitas coisas sobre o TAG para quem está nos assistindo. Uma ótima noite para todos nós, com certeza. Agora vamos ao meu segundo convidado. Prestem atenção nesse currículo. O professor Marcelo é uma das maiores autoridades da educação física no nosso país. Marcelo, e por quê, gente? Prestem atenção, hein? Ele é graduado em Educação Física pela Universidade Castelo Branco. Ele tem mestrado em Educação Física pela Estácio de Sá, mestrado em Ciência da Motricidade Humana pela Castelo Branco, MBA em Gestão de Instituições de Saúde Superior pela Universidade Estácio de Sá. Atualmente está cursando o programa de doutorado em Educação Física e Estudos da Motricidade Humana pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, Marcelo? Isso. E além disso, ainda tem o programa de doutoramento em Ciências do Desporto da Universidade de Coimbra, que fica em Portugal. Isso. Eu falei que era um currículo, né? Eu disse. E além disso, ele é professor titular e coordenador geral da Escola de Saúde da Universidade Cândido Mendes, professor do curso de pós-graduação em endocrinologia do IPMED, professor dos cursos de pós-graduação da Unisaúde Educacional e consultor principal da Associação Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas. Meu amigo, seja muito bem-vindo a esse bate-papo, que eu tenho certeza, gente, que com esse currículo você tem dúvida ainda do quanto esse bate-papo vai ser esclarecedor para você, profissional de educação física? Não esquece, dá tempo, manda esse link para quem tá lá, seu amigo, quem estudou com você, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom. Bem-vindo, amigo. Muito obrigado, eu tenho certeza que vai ser um papo assim muito agradável. Olha, vamos começar, antes da gente falar do TAG, o treinamento estrutural global é o TAG, né? Mais conhecido como TAG. Nós vamos aprofundar hoje no TAG. Mas, para a gente chegar lá, vamos começar a falar sobre a educação física. Quando que vocês... 44 anos de experiência, né? Mas quando que isso começou, Marcelo? Quando você entendeu que a educação física seria a sua opção de vida? Eu acho que o meu criador já me moldou com essa identidade. Eu já nasci dentro da motricidade. Eu tive a infância no subúrbio. E nessa infância eu pratiquei todas as atividades de criança que você pode imaginar. Jogar bola de gude, futebol, queimado, pique-esconde. Tudo que você pensa de uma infância rica em movimento, eu tive essa infância. Passei para a adolescência, já vim morar na Zona Sul, e isso continuou. Zona Sul, futebol de praia, vôlei, surf, e assim foi dando andamento. Então, o meu universo foi dentro da motricidade, desde a infância até a fase adulta. A fase adulta, quando eu ia para a universidade, eu já não tive dúvida.
qual era a carreira que ia me possibilitar manter essa rotina que eu fui criado do movimento, do exercício, se não outras, que só poderia ser educação física. Então, uma coisa que já estava no seu DNA. Digamos, é inato, já nasceu comigo. Não cogitou nem numa outra opção de carreira, educação física já era mesmo? Já era interessante que na minha época, você imagina isso há 25 anos atrás, ou 30, quando você tinha que determinar qual era a carreira, e que nessa época só tinham 3 carreiras. Ou você fazia engenharia, medicina, ou você ia ser militar. E as mulheres ou seriam professoras. Mas eu diretamente não, eu quero educação física, e meus pais sempre me apoiaram. É isso que você ama, é isso que você quer, então é isso que você vai fazer. E foi há 44 anos está fazendo. Há 44 anos, e farei até que Deus me mantenha aqui nesta terra abençoada. E você, Marcelo, como é que começou essa sua relação com a educação física? Rapaz, um pouquinho similar ao do Marcão, né? Também morei num condomínio que tinha uma área muito grande, uma pedreira, um campo de futebol e uma quadra de voleibol. Então, bolinha de gude, toda essa riqueza de movimento, né, que a nossa geração experimentou. Mas aí eu me apaixonei pelo futebol. E aí o futebol me levou ao futebol de salão, ao futebol de campo. Eu tive algumas experiências de competir. E competindo eu vi que, apesar de eu sempre tive muita vocação para matemática e, de uma certa forma, para escrita. E eu via 2 possibilidades ali. Uma era o direito, trabalhar na área do direito, né, fazer a formação e trabalhar na área do direito, e outra era a matemática. Tanto que eu fiz 1 ano de Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. Uau! Aí eu fiz a escola e eu falei, cara, eu amo matemática, mas não quero viver da matemática. E aí eu amadureci minha escolha e fui para a educação física. Na educação física, tem uma curiosidade, né? Eu jogava futebol e entrei lá para ser preparador físico ou treinador, né? E saí da faculdade, eu brinco com meus alunos, faixa preta de balé. Mas, olha que interessante, o Marcelo citou uma matéria que, teoricamente, não faz parte da educação matemática, mas a educação física tem muita matemática. Demais. Demais. E hoje em dia, cada vez mais, a matemática e a física estão sendo fundamentais na ciência que está desenvolvendo em termos de motricidade. Marcão, então, aproveitando que você pegou aqui o assunto, me fala uma coisa. Com tanto anos de experiência, como que você define hoje essa questão do exercício e da motricidade na sua vida, na sua realidade? Como que você define isso em uma palavra? O que é para você o exercício? Emoção. É forte, hein? A gente, né, reluta um pouquinho para fazer um exercício, até porque é pesado, é difícil, mas de fato é uma coisa que mexe com o emocional. E como que você se sente quando você percebe que você conseguiu mudar a vida de uma pessoa, de um aluno, no sentido de ele emagreceu, ele ganhou mobilidade, ele fazia... ou melhor, agora ele faz coisas que antes ele não conseguia fazer. Na qualidade de professor, como é que você se sente? Olha, eu me sinto realizado, porque eu acho que o nosso principal objetivo é tornar o ser humano melhor, né? E dentro do aprendizado, o que demonstra que o ser humano está se tornando melhor é a mudança de comportamento. E quando essa mudança de comportamento traz para ele uma qualidade de vida, uma saúde, que não só física, mas principalmente social, na relação humana dele, dentro da sala de aula, com a sua família, dentro de uma sociedade, essa mudança de comportamento é que está o tornando um ser humano melhor, através da ferramenta motricidade, que é a nossa ferramenta. Então, repetindo, eu me sinto realizado ao ver a mudança de comportamento do aluno meu e que ele leva isso para fora da sala de aula. Isso leva para todos os setores da vida dele. Desde a família, desde os amigos, desde o ambiente em que ele pratica, dentro do seu trabalho, ou seja, dentro de todos os setores da sua vida. E ao longo desses 44 anos, você tem ideia de quantos alunos já passaram pelas suas salas e quantas vidas você já conseguiu transformar? Olha, é até difícil dar um número exato, mas se você levar em conta 44 anos,
eu acho pelo menos uns 7 mil alunos aí. 7 mil alunos. 7 mil pessoas transformadas por essa emoção. Você viu que o olho dele chega a encher de água, né? Porque de Eu fato... acho tímido esse número, mas tudo bem. Porque, gente, 44 anos, né? É muito tempo. E levando em conta que eu trabalhei nas principais academias, que sempre tiveram contingentes grandes de alunos, né? Então, essa rotatividade era grande. E durante 44 anos, há de conver que são bastante alunos, né? É muito gente, tempo, né? Muito tempo. Agora Marcelo, você já caminha para uma área mais didática, né? Da docência, professor. O que te levou a isso? Você sempre gostou dessa área, educação física, você já contou, né? Mas para caminhar por essa área da docência, ajudando, ensinando, formando... Eu, ainda na universidade, eu brincava com os amigos e um deles, eu dizia, né, que é o Cláudio, nós vamos escrever um livro. Na verdade, eu escrevi sozinho, porque a gente acabou tendo caminhos diferentes. Então, eu tinha esse sonho de escrever um livro de ginástica e contribuir. Porque eu me apaixonei pela ginástica dentro da educação física. Quando eu te falei em faixa preta de balé, foi nesse sentido, uma brincadeira, porque eu olhava para o futebol e acabou que a educação física me levou para um outro segmento nas academias e a ginástica. Eu escrevi o livro, lancei, e esse livro me abriu portas para o Brasil inteiro. Então, eu comecei a atuar em pós-graduação e em cursos de grandes eventos, levando conhecimento, levando formação, certificação para as pessoas. Com isso, eu comecei a me apaixonar pelo processo de ensinar, né? E aí começaram a surgir oportunidades de palestrar nas universidades, e dentro dessas oportunidades acabou que eu fui contratado e dali comecei toda uma carreira, não só docente, mas hoje eu também na área administrativa, né? Na gestão de uma escola de saúde como um todo, com todos os cursos de graduação ali que fazem parte daquele portfólio ali. E como é que, mesma pergunta que eu fiz pro Marcão, vou fazer para você. Como que você se sente enquanto um professor, até um gestor, né? Porque alguém que está ali gerindo uma quantidade grande de cursos de uma universidade. Como que você se sente quando você vê que você pode ajudar a transformar o futuro de alguém? Porque o conhecimento, a educação, elas transformam, né? Elas salvam. A palavra emoção que o Marcão usou, ela é completamente cabível, né, nesse contexto também. Tem alunos que em várias oportunidades me procuraram e falaram: professor, eu vou abandonar porque eu não tenho dinheiro para pagar. E a gente dava um jeito, arrumava uma bolsa, conversava para renegociar, e esses professores hoje são personagens altamente reconhecidos, que ganham muita grana, graças a Deus, construíram uma bela família, têm filhos. Então, quando você olha para isso, você fala que aquela pequena atitude de você de conseguir, né, gerenciar aquela situação ali difícil, construir uma alternativa, a pessoa concluir o seu sonho, se tornar uma referência, eu acho que isso responde por si, né? Acho que aquela sensação de dever cumprido, né? Quando a gente olha para trás e dá aquela respirada, deu certo. Ao botar a cabeça no travesseiro e ter um sono leve. Ver o legado dessas pessoas. E você já viu que eu sou grandão, né? Eu tenho 1,80 m. Então, quando eles me encontram, professor Marcelinho me tira do chão, me abraça, bota no colo. São pequenininhos eles, né? Imagina. Gente, agora é o seguinte, vamos focar no TAG. A gente vai explicar. Então, nosso primeiro foco é, Marcão, o que é TAG? A gente sabe, né, que é o treinamento estrutural global, mas eu queria que você agora explicasse para quem está nos assistindo o que efetivamente é e o que ele oferece, o que ele proporciona. O TAG, logicamente, ele tem a fundamentação de todas as áreas da motricidade, desde a biomecânica, a neurofisiologia, a neurociência, a anatomia, tudo que envolve o corpo humano. Mas o TAG, ele olha muito além dessa parte anatômica, essa estrutura musculoesquelética. Ele olha principalmente para o ser humano. E ao olhar para esse ser humano, desenvolver nele e observar as características de cada um. Desde o biotipo, desde a parte social, cultural, financeira, credos, crenças, ou o ser humano holístico. E é esse olhar que você tem, que eu tenho ao aluno entrar na minha sala. E aí sim, eu vou dizer por isso que eu falei emoções. O ser humano é movido a emoções. Então você tem que estar atento a ele, desde o entrar até o recebê-lo. Como você recebe seu aluno?
São detalhes que você traz para o TEG que ele olha para você e fala, esse professor está me olhando, esse professor está me observando. E assim o TEG já começa a desenvolver uma responsabilidade de reciprocidade. Quando ele recebe um olhar, ele sente que ele quer devolver esse olhar no mesmo equilíbrio. E aí vamos olhar para esse ser humano e desenvolver, através do movimento, as deficiências que ele tem estrutural, as emoções que ele traz, as expectativas que ele traz, para principalmente numa coletividade. O TEG é um treinamento coletivo, mas com um olhar individual. Então, eu dou ao aluno aquilo que ele vê que ele precisa individualmente, mas dentro de uma sociedade, dentro de uma interação, de um grupo, o qual ele vai permanecer e vai ter um convívio diário. Isso é fundamental. O meio ambiente é um fator determinante para que você tenha sucesso no seu objetivo. Então, o TEG desenvolve sempre esse olhar para o indivíduo, para o meio ambiente e a estratégia de aplicação para esse indivíduo individualmente, sem perder o olhar da coletividade. Então você está querendo me dizer que o TEG é mais do que estar numa academia e levantar um peso. O TEG é mais do que você fazer um exercício funcional ali que você está se olhando. Para quem, de repente, não tem entendido, o sentido holístico, quando a gente usa essa expressão, né? A gente quer dar uma ideia de todo. A gente não está olhando o micro, a gente está olhando o macro. Exatamente. Não é um movimento, é uma integração de serviços para aquele movimento. Seria Perfeito. isso? Não é uma fração, é uma unidade. Entendeu? Então, volto a falar, é o ser humano entrar ali e ver que aquele momento é o melhor momento do dia dele. É o melhor investimento que ele faz para seu. É aquele momento que vai trazer para ele tudo que ele sai dali e tem expectativa de fazer, de alcançar, de superar e acreditar. Agora, me tira uma dúvida. Você falou que o TEG ele é uma aula coletiva, né? É dado coletivamente, mas que você consegue identificar as fraquezas, as habilidades, tudo que envolve aquele aluno individualmente. Perfeito. Como que a gente consegue, numa coletividade, dar esse olhar tão individualizado a alguém, no sentido de mudar aquele cenário? Olha, eu acho que em qualquer profissão hoje, os estudos são indispensáveis. A gente trabalha muito na área da humana, o comportamento. Como que você consegue, em determinados gestos, visualizar o comportamento que te dá uma direção. Esse aluno hoje não está bem, esse aluno está depressivo, esse aluno dormiu bem. E aí você, nessa troca de informação, você já começa a direcionar para ele e ele para você. Mas eu vou te dizer uma coisa sinceramente, Marcelo, isso dá trabalho. Isso requer dedicação. Você tem que se doar. Eu entro na minha sala de aula, o meu olhar é esse. Eu vou olhando aluno por aluno. E o conjunto, quando está trabalhando em comum, qualquer diferença te chama atenção. Entendeu? E esse aluno, ele demonstra a diferença de acordo com o dia que ele está. Se ele está mais cansado, se ele não está, se ele está mais alegre ou se não está. E aí é o olhar do professor, baseado em fundamentos do estudo de comportamento. E é isso que eu faço. E assim eu identifico individualmente o TEG dentro de uma coletividade. A gente pode falar também sobre sensibilidade, né? Sim, sim. Porque enfim, é o que você falou, são muitos estudos, são muitas técnicas, mas para você entrar dentro da sua sala e perceber que hoje aquele aluno está ou mais cansado, ou mais triste, ou mais alegre, a gente tem uma sensibilidade que a gente está empregando nisso. É isso, Marcelo? É isso sim. O conhecimento te dá esse suporte. Sem conhecimento, você fica sem um balizador para identificar algumas questões, né? Então, quando você tem a possibilidade de identificar determinados comportamentos, reações, você tem que estar com um canal de atenção aberto para isso, porque isso também não vai passar desapercebido. Você tem que estar ligado ali no que está acontecendo no teu entorno. E como o Marcão colocou, a ideia não é olhar a parte pela parte, mas é a parte dentro do todo. E o todo contendo a parte. Então você tem que estar muito atento em qualquer dinâmica de comportamento diferente daquela que você está acostumado a ver. Então, qualquer coisa que te sinaliza, você tem que estar muito esperto para você entender. E muitas vezes você não tem o diagnóstico completo. Aí você faz o approach.
E ali você consegue desenvolver e identificar. E aprofundar mais e trabalhar aquilo que você Exatamente. identificou. Agora, como que vocês... Vou botar essa pergunta aí, aquele que quiser responder, essa daí pode ficar à vontade. O que vocês consideram que são os principais pilares do TAG? Se eu tivesse que desmembrar, sabe? É fundamental o TAG porque ele trabalha os pilares A, B e C. Quais seriam esses pilares? Eu vou dar a palavra para o Marcão, mas antes dele falar, Aham. eu acho importante dizer o seguinte: o TAG é o Marcão. O TAG é a vida do Marcão. O Marcelo está aqui como um parceiro de trabalho para potencializar uma estrutura para que o TAG chegue a mais pessoas. Sim. E essas mais pessoas são profissionais de educação física e usuários do exercício físico. Aqueles que vão comprar o barulho do TAG, a ideia do TAG, para praticar essa atividade. Mas, assim, em síntese, o TAG é a vida do Marcão. Os 44 anos de dedicação dele que construíram uma metodologia que é simplesmente fabulosa. E quem fala aqui é um colega, um profissional de ginástica, com 3 prêmios nacionais de professor do ano, e que era da mesma área de ginástica dele, e que tem uma admiração muito grande pelo trabalho dele. Gente, esses 3 prêmios de professor do ano não falaram para botar aqui no roteiro. Senão eu teria acrescentado aqui, né não? Professor do ano. Não, e você ia ter que dissertar sobre esses prêmios, né? Desse jeito. Incrível. É muito bonito ver o quanto vocês têm essa sincronia. Porque quando o Marcão usou a palavra emoção a primeira vez, a gente viu que o olho dele brilhou. E aí agora é o mesmo brilho que a gente vê no olhar do Marcelo para falar sobre o trabalho do Marcão, que é um grande parceiro. Então, gente, parabéns, porque isso impacta a gente, né? Estamos no caminho? Isso deixa a gente impactado. Estamos emocionados. Porque é bonito de ver alguém que acredita no que faz a ponto de se emocionar e emocionar o outro. Eu espero que vocês que está em casa também consiga sentir a emoção e a verdade desse bate-papo, porque o negócio está profundo. Mas não esqueçam da pergunta: quais são os pilares Ele começa. que a gente pode ressaltar que são fundamentais para o TAG? Olha, eu vou te dar 3 pilares que eu acho que são fundamentais. Primeiro, um pilar do TAG é o que eu chamo padrão motor do movimento, ou seja, a execução correta do exercício. Tá? O segundo pilar é que eu chamo unidade. Eu não trabalho o corpo como fração, eu trabalho o corpo como uma unidade integrada. E aí eu desenvolvo todas as valências físicas para que você tenha saúde. E o terceiro pilar, que é o grande objetivo do TAG, tornar o ser humano melhor. Esses 3 pilares eu acho que definem bem, desde a parte da ciência do movimento ao que eu falo de emoção, que é o pilar central do TAG, é trabalhar com as emoções. E trazer todo dia você tem emoções e novas emoções, fortalecendo aquelas que você traz, que você desenvolve, e algo que até então você desconhecia. O Marcelo falou que o Marcão é o TAG e o TAG é o Marcão. Mas como que isso tudo ao longo de 44 anos, eu já entendi, mas como que você chegou a esse modelo que o TAG é hoje? Porque certamente, né, embora tenha começado lá no início da sua carreira, mais de 40 anos atrás, isso foi evoluindo para que ele hoje estivesse aqui, nesse PodTag, da gente propagando, divulgando esse serviço. Conta pra gente, Marcos. Eu vou ser bem objetivo nessa narrativa. Quando eu iniciei como professor de ginástica localizada, um nome que eu nunca também tive muita simpatia, porque da ideia de limite. E a ginástica não tem limite quando você fala de movimento. Então, mas nessa época nós trabalhávamos com ginástica localizada e Brasil. E eu já vi o movimento sem limites com um nome que dava limites. E eu comecei a perceber que o movimento, por ser ilimitado, ele ia muito além de um trabalho anatômico, de um músculo isolado, de um músculo em termos de ganho. Não, era um ser humano que estava crescendo e de uma forma, naquela época, muito empírica, muito intuitiva, porque a ciência naquela época ainda não estava tão desenvolvida como está hoje e o acesso à informação era muito difícil.
Você ter acesso a um artigo lá de fora, um livro, era muito difícil. Hoje em dia não, é em tempo real. Naquela época eu já achava que ela tinha seus limites. A ciência foi evoluindo e foi se tornando mais acessível. Aí eu comecei a estudar. E um divisor de águas é a neurociência, que trabalha exatamente com as emoções e que, para mim, é o principal órgão do corpo humano, que não é o coração, é o cérebro. Né? Comanda tudo, Comanda tudo. Porque se teu coração parar, morre, acabou. Mas se o teu coração não para e o cérebro para, é vida vegetativa, isso não é vida. Não é verdade? Então eu aprendi que o principal órgão do corpo humano é o cérebro. E como você trabalhar com o cérebro? Tem que estudar, é neurociência. E esse foi o grande divisor de águas, quando eu comecei a ter acesso à neurociência e comecei a ter essa visão holística e principalmente usar, eu estou sendo repetitivo, porque eu vou enfatizar o que é fundamental no TEG, é trabalhar com a emoção do ser humano, tornando ele capaz de vencer desafios que até então ele não se achava capaz, mas ele vence e ele leva isso para a vida dele em todos os setores. Vamos ser mais específico? Vamos. Entendi, mas me dá na prática, como que isso funciona lá dentro da academia? Dentro da sua sala de aula. Eu entendi que você quer pegar esse ser humano, fazê-lo vencer ali dentro, né, as adversidades, até porque se o cérebro comanda tudo, e se eu estou fazendo coisas que obrigam o meu cérebro a trabalhar, obviamente ele vai estar mais ativo para tomar as decisões do dia a dia, isso, depois perfeito. do exercício que eu fiz de manhã. Perfeito. Mas me dá um exemplo prático lá na aula. O que você faz? Como que funciona? Qual é o desafio que você impõe a uma pessoa para que ela vença ali na aula e mais tarde lá no trabalho dela ela lembre que ela venceu aquele desafio? Vamos lá, me dá um exemplo prático. Eu vou te dar um exemplo de uma emoção, de um sentimento primitivo. Medo. Medo é primitivo. Eu coloco o aluno diante de uma situação que aparentemente ele tem medo. Um salto. Salto é uma coisa que muitas pessoas têm medo. Então eu ensino a ele que esse medo, ele tem um lado positivo, é quando você se torna preventivo para não correr riscos demasiados, mas ele também te ensina a vencer esse bloqueio. E é isso que eu faço com o aluno. Coloco ele em situações em que ele habitualmente teria medo de fazer, mas eu dou ferramenta a ele para vencer esse medo e ver que ele é capaz, sim. Se ele venceu na aula, ele vai vencer lá fora, porque o cérebro está treinando para isso. Então eu ensino ele a saltar parte por parte. Ele não sai saltando empiricamente. São fases que você ensina ao aluno para ele chegar ao salto com segurança. E ele acreditar, não, eu faço isso sim, porque eu aprendi a fazer certo. E o cérebro o cérebro é o inconsciente que leva para o consciente. Então o seu cérebro, quando ele é estimulado, porque o cérebro também são diversas áreas. Cada área tem uma função do equilíbrio, entendeu? Do hipocampo, que é a memória de curta e longa duração, do córtex frontal, que é o racional do cérebro, e você vai dando tarefas que essas áreas são acessadas simultaneamente. Sabe aquele ditado, a união faz a força? Sim. O cérebro trabalha assim. Entendi. E essa prática do TEG, colocar o aluno em determinadas situações de desafio, fazer ele acreditar e ensiná-lo a superar esse desafio. Ou seja, para você que é profissional de educação física e você ainda está lá atrás, parado, botando seu aluno para levantar um halter, e aí depois ele posta que tá pago, isso aí já está ultrapassado. É isso, Marcelo? É por aí mesmo. Tudo é possível e tudo é permitido e existem etapas na vida de qualquer pessoa que esteja se inserindo num programa de exercícios. Muitas vezes ela tem que começar realmente com o básico até você chegar num nível mais complexo. Marcão falou dos pilares do TEG e eu vou aqui vou ser audacioso em querer sintetizar a ideia do TEG. Vamos lá. Na verdade, o TEG, quando ele fala do holístico e tal, eu resumo o TEG da seguinte forma. O TEG, ele supera a fragmentação. Então, explica isso pra gente melhor. A fragmentação, tanto do ponto de vista de fragmentar o corpo em partes para treinar, quanto fragmentar as estratégias de trabalho para chegar ao resultado. Você pode até fragmentar do ponto de vista da progressão pedagógica, como ele falou. Ele pega alguém que não sabe saltar, ele vai realizando processos de ensino até o indivíduo saltar daquela maneira. Mas ele pensou no salto. Ele não pensou nas etapas isoladamente. As etapas são construídas para chegar naquele resultado.
Então ele pensa no global e organiza as estratégias para alcançar o global. Então o raciocínio é o global. Então, pegando lá o exemplo que você falou assim, vou fazer o bíceps, né? Pode ser que fazer o bíceps seja uma das etapas para chegar no global. Compreende? Sim. Mas eu não pensei no bíceps para fazer o bíceps. Eu pensei no bíceps como uma das estratégias para chegar no meu resultado final. Compreende? Então você muda a lógica do raciocínio. Você sai da fragmentação para a ideia da globalização. Ao longo do tempo, na educação física, a gente viu essas correntes passarem. Então, lá atrás, 30, 40 anos, ginástica localizada, o corpo fragmentado, glúteo, abdômen, flexão de braço. Depois veio o treinamento funcional e trouxe essa ideia de globalização, mas ainda para o gesto motor. Aí vem o TEG e supera muitos degraus, porque ele não pensa só num movimento motor básico, agachar e levantar, mas ele pensa naquilo associado a um outro desafio motor, de forma que dentro do processo de reunião dessas estratégias você está com padrões motores diferentes, planos e eixos de movimento diferentes, qualidades físicas diferentes, intensidades diferentes e bloqueios emocionais diferentes. Então você joga isso num pacote, você vê o que é a complexidade de você encaminhar uma proposta dessa, extremamente acessável, possível, tangível, desde que você queira. Moçada, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Então, olha aí, olha aí. É uma questão. Você falou de formação há pouco. E a gente não pode parar de estudar. Eu estou lá fazendo 2 doutorados, tranquei um lá fora por causa da pandemia, e fiz um outro concurso, fiz da UFRJ aqui, já vou defender, depois eu volto e defendo lá em Coimbra. Eu não posso parar. Ele não pode parar. O TEG não pode parar. A educação física não pode parar. Então é movimento contínuo. E só para dar aquela pincelada assim no final, se você quiser depois trazer isso para a gente falar, Marcão falou assim, né? Porque a ginástica é muito mais do que imaginam dela. A ginástica é a mãe da educação física. Uau! Olha, interessante que, olha, um dos comentários que eu mais ouço quando o aluno se integra ao TEG, ele fala, Marcão, aqui a gente é obrigado a pensar. Olha só o feedback que ele dá. Ele não está habituado a pensar em como ele utiliza o corpo dele e a potencialidade que esse corpo pode trazer para ele em todos os setores da vida dele, quando ele faz o pensamento e traz o aspecto cognitivo. Eu quero falar, você quer ficar mais forte? Fica mais inteligente. Olha isso, gente. Eu fiz até cara de bobo aqui, Totão. Muito bom. Você estava falando, Marcelo, me veio uma coisa à cabeça, até do que o Marcão comentou. Para o aluno saltar, você vai, né, de passo em passo até que ele realize aquele objetivo. Perfeito. Vamos pensar num cenário, pergunta casca de banana, e ver quem vai me responder. Vamos pensar num cenário onde o aluno já está com você no TEG há algum tempo e ele conseguiu chegar ali, vamos dizer, no topo. Eu já pulei, eu já saltei, eu já corri, Porque como vocês constroem isso de pouquinho em pouquinho, obviamente, em algum determinado momento, esse aluno ou aluna chegou àquele lugar. O TEG não envelhece porque o que acontece? Eu já saltei, eu já fiz tudo, e agora? Mas é que o TEG não tem esse topo. Todo dia o topo está mais em cima. Porque todo dia ele tem um desafio novo. Qual é o limite da sua mente? Todo dia um desafio novo. Desafio novo. Ou seja, se eu saltei, aí eu tô todo feliz, bobinho. Não. Agora vamos pro novo desafio. Salto? Que salto você fez? Que salto? Hoje você vai fazer as variáveis de salto simultaneamente. Até então você não fazia. Você pode saltar paradinho, você pode saltar deslocando, depois com um movimento de aceleração e desaceleração, depois girando, depois num plano, com um apoio unipodal ou bipodal, que é uma perna ou as duas. Por isso que o aluno é obrigado a pensar. Exatamente. Perfeito. Vocês estão entendendo por que eu vou usar até um termo aqui, por que eles se apropriaram da neurociência para desenvolver o TEG? Porque, de fato, ele foge daquele movimento comum que a gente vê dentro das academias. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido alguém falar essa frase para mim.
Na academia, eu sou obrigado a pensar. Isso é uma coisa nova, isso é um diferencial. E olha, desculpa, Marcelo, só um detalhe. Eu tenho alguns exercícios, alguns estímulos que são obrigatórios no TEG. E um deles é, toda aula você tem que dar um exercício novo. Fundamentado, né? Ou seja, o TEG ele não vai envelhecer nunca, porque... Gente, olha só. É porque minha cabeça tá aqui pensando, à medida que eu ouço, eu vou pensando... Se a cada aula eu tenho um movimento novo, o TEG nunca envelhece. Mas, para a pessoa que é um profissional de educação física, ela precisa também ter muito conhecimento para que ela tenha know-how para desenvolver a cada dia uma atividade nova. Perfeito. É isso? Eu cheguei lá? Aí você voltou ao que o Marcelo acabou de dizer. Qual é a fonte? Estudo. Eu só vou me informar quando eu morrer. Porque eu aprendo todo dia, eu estudo frequentemente, então eu estou sempre em formação. E o TEG é isso. Então o TEG não tem topo, porque ele é num crescente constante. Uau! O movimento não tem limite. Né? Então, quando a gente falou aqui sobre a questão da ginástica ser a mãe da educação física, e isso é uma verdade histórica, né? Dentro da história da educação física e do movimento, normalmente eles passam pelos períodos da história da humanidade, né? O homem primitivo, depois as sociedades clássicas, aí você entra lá na Idade Média, depois Renascimento, Idade Moderna, até chegar à Idade Contemporânea. Sim. Então lá o homem primitivo, ele saltava, corria, nadava, escalava, rolava para sobreviver. Porque vivia nas savanas, vivia nas florestas, no deserto. Demandava, exigia dele fisicamente. Então as pessoas acham que a educação física nasce aí. A educação física não nasce aí. Ela nasce no bebê. Porque são as fases motoras do bebê que explicam os movimentos básicos que nós realizamos durante a vida. Sim. Então o bebê, nasce normalmente, ele fica em decúbito dorsal e ele aprende a fazer o rolar para o decúbito ventral. Depois ele aprende a se arrastar. Depois ele quadrupeda e aprende a engatinhar. Aí ele senta, aí ele levanta, aí ele caminha, aí ele corre, aí ele escala no sofá, nas cadeiras, e daí vai. Aí depois ele cresce, vai na academia fazer o TEG pra fazer tudo isso que ele aprendeu a fazer com a mãe em casa. Se ele for pro TEG, senão vão botar ele lá numa máquina parado, limitando a sua possibilidade de movimento. Que, mais uma vez, eu não estou desqualificando essa estratégia, Sim. mas dizendo que ela é um passo para você poder avançar. Se você fala em movimento, em qualidade de movimento para a qualidade de vida, você tem que pensar nesse contexto. Seja no TEG, seja numa outra atividade qualquer. Agora, o TEG reuniu uma quantidade de conhecimentos e fundamentos que consegue organizar, estruturar isso de forma que você consiga tornar isso execuível, que a pessoa consiga fazer. E mais, o que é o TEG? A gente passou. O que não é o TEG? O que não é o TEG? Não é um desafio impossível. Ele é sempre possível. Uau! Agora, ouvindo você falar, eu pensei numa analogia. Hoje em dia, em 2024, é impossível, ouçam bem isso, é impossível que a gente trabalhe com o primeiro computador lançado no mundo. Hoje em dia, com a vida digital que nós temos, é impossível que a gente leve o nosso dia a dia. Obviamente que tem pessoas que não usam da tecnologia, mas eu tô falando de uma pessoa que usa, que faz reuniões, chamada de vídeo, que tá ali no WhatsApp, conversas toda hora. É impossível que uma pessoa como essa leve essa rotina com o primeiro modelo de celular lançado. Por que então o exercício a gente não pode levar essa evolução também? É isso? É isso, mas eu acho que isso tem muito, não pouco não, acho que tem muito da expectativa da própria pessoa que busca o exercício, né? O próprio usuário. Tem pessoas que querem um músculo, né? Então ele entra na academia, parece que ele entrou no açougue. Sim. Eu quero 1 quilo de alcatra, 2 de maminha. Bota aqui, entendeu? bota ali. Então ele fragmenta o corpo dele. Sim. Porque este é o objetivo dele. É um objetivo estético.
Porque a pessoa também não conhece, né? Não conhece, e eu vou te dizer... Será que é só ignorância ou tem também um padrão de modelo? Existe Não uma sei, mídia, eu acho existe uma que tem mídia padrão. Que massacra. exatamente, Sim. entendeu? Existe uma mídia que determina um padrão que até hoje não é a saúde como prioridade, é a estética, entendeu? E na inversão de... bombado. Exatamente, aí você vê o que está acontecendo por fora, mas não sabe o que está acontecendo por dentro, entendeu? Porque uma hora a conta chega, se você faz errado, uma hora a conta chega. E se você tem saúde como prioridade, essa conta vai ser sempre positiva, você vai ter sempre um crédito, entendeu? Então eu acho que hoje existe uma mídia, assim, que determina um padrão social e que as pessoas, independente se estão fazendo bem ou não, mas elas têm que se enquadrar uma sociedade. Então hoje é muito magro, ou todo mundo bota a boca, ou todo mundo bota, entendeu? Harmoniza o rosto, não é? Nada contra quem não, faz. Nada contra, mas é aquilo que eu digo, não pode ser em detrimento da saúde. Essa é a questão. Sim. Você pode usar todos os procedimentos, sejam estéticos ou da alimentação, tudo que envolve o seu corpo, mas não pode abrir mão da saúde como prioridade. Para ter qualidade de vida. Exatamente. Longevidade e qualidade de vida. Sim, boa. Tem um pensador francês chamado Michel Maffesoli, que ele fala na ética da estética. Né? É um conceito que ele utiliza. Então, quando ele fala estética, não é só estética corporal. Ele fala da estética enquanto um fenômeno social, nos vários campos da vida humana. Então, dentro vamos dizer assim, da questão do corpo, existe um padrão que de tempos em tempos esse padrão se modifica, mas que ultimamente, né, ele tem se tornado, vamos dizer assim, recorrente e praticamente se estabilizou. E esse padrão de corpo não é a primeira vez que ele ocorre na história. Então, a antiguidade clássica grega, os corpos eram assim, magros, hipertrofiados, bem definidos, né, dos atletas gregos, porque eles eram a referência. Não que a população fosse toda assim, sim, mas era a referência o espelho, de né? modelo. Aqui, sim. Né? Entendi. Agora vamos falar o seguinte, vamos falar da certificação. Opa! Porque, para você que está acompanhando a gente, o TEG, treinamento estrutural, global, aonde que eu encontro isso? Será que eu tenho que ir lá na academia só do Marcão? E vamos explicar, o TEG, gente, ele vai ser certificado, ou seja, você, profissional de educação física que está nos assistindo e quer aprender esse modelo, essa metodologia para replicar para os seus alunos, esses dois caras, esses dois pensadores da educação física, assim a gente pode dizer, eles vão certificar o TEG para que você possa estudar e replicar tudo isso que eles vão ensinar a você fazer. Ou seja, você vai para sua academia e é um pouco mais, ou melhor, vou me corrigir, é muito mais do que só um movimento isolado. Eles vão te dar o passo a passo, essa neurociência, esses 44 anos, né, Marcão? Exatamente. De estudo, de evolução. Então eles vão explicar pra gente agora. Fala pra mim, Marcão, sobre a certificação. Como que vai ser? Quando vai ser? Quem pode participar? Fala pra gente. A participação é para profissionais de educação física, são profissionais da área de saúde, né? O TEG vai ofertar as ferramentas para que você saiba aplicar o método da forma coerente dentro dos seus princípios. E essas ferramentas vão abranger todas as áreas da motricidade, desde a biomecânica, a estrutura musculoesquelética, o sistema nervoso central, principalmente, desenvolver as capacidades motoras, que vão desde a parte cognitiva à parte motora, essa valência de força e demais. Ou seja, toda a área do ser humano que envolve a motricidade vai ser abordada dentro da fundamentação da ciência. E, logicamente, dentro do aspecto cognitivo, quando a gente fala das emoções. Ou seja, quem for lá para se certificar vai aprender tudo isso. Exatamente. A proposta é essa, dar essas ferramentas para que ele saiba aplicar o TEG para os seus alunos dentro dos princípios do TEG. Sim. E quando vai acontecer? Como que a pessoa faz para participar? Quem tem interesse? Explica pra gente. Marcelinho, explica. 18 e 19 de maio, né? Estamos aí na frente, praticamente há um mês, né? Há um mês praticamente. Nós estamos aqui no PodTEG lançando, então esse momento aqui é um momento de celebração também, né? De comemoração, lançando essa certificação. E com uma particularidade muito grande. Primeiro, por que a certificação? Porque conhecimento é para ser compartilhado.
Como é que não compartilhar uma história dessa, um programa desse, né? Essa riqueza que é o programa do TEG e a experiência que o Marcão desenvolveu. Então, estamos dando a nossa contribuição para que nossos colegas, aqueles que desejam andar um pouquinho mais nessa estrada e adotar novas estratégias, e dentro de uma abordagem completamente inovadora, a verdade é essa, é mais um salto vencendo a fragmentação e bastante grande. Eu comparo, assim, em linhas gerais, o TEG à teoria dos sistemas complexos, tá? Que são situações que não são previsíveis no final da história. E daí a importância da preparação profissional para que você possa intervir e fazer os ajustes necessários. Tá? Esse é o primeiro passo, porque na verdade o TEG vai se ampliar. Vai se ampliar em vários programas. O TEG ele vai ser uma atividade que ele vai chegar ao público consumidor também, né? Então futuramente o site do TEG vai ser um local que vai abrigar todos os produtos e serviços que o TEG pode oferecer, tá? Num projeto bastante audacioso, que já temos outros parceiros aí vindo para nos... Ou seja, a certificação é uma pontinha... Não, é a base, é o suporte. Perfeito. Então, mas de algo muito maior que está vindo por aí. Mas o maior depende desse passo. Sim. Esse passo é o passo crucial. E dentro desse modelo de certificação, essa é a primeira etapa. Porque primeiro estamos compartilhando conhecimento. Mas vamos ter, na sequência, a certificação para o coach TEG. Aqueles que comporão a nossa equipe de trabalho. Uau! E que estarão conosco multiplicando o TEG pelo Brasil inteiro. Então, são etapas desse processo que a gente vai construir de maneira sólida, responsável, atendendo, te acompanhando, né? Porque se a gente fala num programa de ginástica, que tem emoção, que tem acolhimento, que tem tratamento. Tem que ter emoção, a formação, acolhimento e tratamento. A formação não pode ser diferente. Verdade, tem que ser acompanhada então, de perto. começa daqui, como exemplo, como inspiração, para quem quiser realmente vir fazer parte desse time, as portas estão abertas. E deixa eu fazer uma pergunta. O TEG, como vocês falaram, né, bem explicaram, é algo que é holístico, né? Ele é grandioso no sentido de mexer com várias habilidades. O Marcão mesmo falou, né? A cabeça ali, o nosso cérebro tem várias partes que são ativadas simultaneamente em uma aula. Como que vocês consideram que um profissional que tenha essas habilidades, que passe pela certificação, vocês acreditam que isso é um diferencial para o mercado da educação física? Sem dúvida alguma. Olha, sem falsa humildade, eu já vejo o TEG como esse diferencial. Por que eu vejo? Porque eu vejo o resultado do TEG. Né? E quando eu falo tornar um ser humano melhor, a mudança de comportamento dele está me provando que o TEG está sendo diferenciado, e aí volta ao conceito, ao tornar um ser humano melhor. E quando a gente pensa em ser humano, o professor de educação é um ser humano. Sim. E nesse processo ele é fundamental. Então o TEG já vem tornando ele um ser humano melhor. Sim. Não é verdade? Então, começa com ele. Começa com ele. Né? Ele é a célula matriz, a matriz extracelular, que vai alimentar todo o sistema. E o TEG visualiza isso em todo ser humano. Desde o aluno ao professor, qualquer pessoa que se predispõe a conhecer o TEG, você pode esperar que o objetivo do TEG é esse. Partindo aí do princípio, Jabo, que você falou, que é um diferencial muito grande, você que já está trabalhando com o TEG dentro das salas das academias há algum tempo, conta pra gente, vou voltar na certificação, não me perdi, já você vai saber como que você vai se inscrever para fazer. Segura aí. Só para você entender, o que você mais ouve dos seus alunos dentro da sala de aula em relação ao diferencial do TEG? Você já falou da emoção, de ajudar pessoas a mudarem suas vidas, ganhar movimento, a emagrecer, a qualidade de vida, mas o que essas pessoas mais chegam para você e falam, Marcão, o TEG me ativou isso, mudou aquilo, o que você mais costuma? Traz pra gente. Eu já te dei uma referência, um comentário que é básico. Marcão, aqui eu sou obrigado a pensar. Tá? Segundo, Marcão, a dinâmica da minha vida mudou. Hoje, logicamente, eu tenho mais disposição, eu durmo melhor, eu acordo melhor, eu me relaciono melhor, porque eu levo esse bem-estar para a minha família, para as pessoas que eu convivo.
A mudança de comportamento cognitivo. Quando você exercita seu cérebro e treina ele a ativar as áreas simultaneamente, ele começa a desenvolver a capacidade de resolver problemas com soluções mais rápidas e mais certas. Porque ele trabalha interagindo. É o que a gente chama de neuroplastia. Você começa a acessar novas sinapses, que são as ligações entre os neurônios de diversas áreas. E o TEG trabalha em função desse cérebro. Então o aluno fala que ele produz melhor, ele toma decisões mais rápidas, ele é mais ativo durante o dia, ele tem um olhar, como ele tem um olhar dentro da sala de aula, do professor para com ele e com todos, ele consegue olhar, sabe a história da empatia? Sim. Ele consegue ter a consciência da empatia. Se de coloca olhar, no lugar se do colocar no lugar. E isso, é o que eu falo, o meio ambiente é fundamental. Quando você educa esse, o aluno que chega, ele se preocupa com o material do outro, ele se preocupa se o outro não veio, por que não veio, aí liga, por que você não veio, porque eu cobro isso dele. Sim. Entendeu? E isso vai muito além. Quando eu falo detalhe, eu vou te dar uma coisa muito simples. É a aluna que entra e botou cílios. Ela entra na sala, você está de cílios novo? Aí aqueles, nem meu marido notou. Entendeu? Muito então, bom. são coisas superficiais, mas que está dizendo para ele, eu estou te Fazem olhando. Mas é porque o canal de atenção está aberto. Entendeu? Está ligado ali. E aí existe a reciprocidade. Ele assume a responsabilidade. Não, eu tenho que corresponder a esse professor. Eu tenho que melhorar. E no mundo de hoje, que a gente está tão assoberbado com o celular e é tantos afazeres, tem alguém que te olhe, alguém que tenha uma sensibilidade ao seu dia a dia, faz a diferença. Faz a diferença. Uma questão interessante que ele falou já 2 ou 3 vezes, é a questão do pensar, né? No processo de aprendizagem, por exemplo, se eu falar, Everton, levanta aí e faz um agachamento. Sim. Você, de repente, não vai agachar adequadamente. Aí eu, aos poucos, vou te dando inputs. Olha, faz isso, faz aquilo. Então, você está racionalizando o movimento. Sim. Aí até o momento que você começa a realizar bem. Nesse momento que você realizou bem, eu falo, caramba, que legal, parabéns. Bom, feedback. Consolidou a aprendizagem, aí você começa a repetir movimento. Quando você começa a repetir, você automatiza. Então, quando você automatiza, você deixa de pensar. É pai bola. Aí é quando vem o novo. Aí o que acontece? Eu venho com outro estímulo novo. Então, eu quebro essa homeostase e faço... Perfeito. Eu te provoco a gerar novas possibilidades de criar domínios novos do movimento com motricidades que você ainda não experimentou. Então, esse é o objetivo. É isso. Agora faz o seguinte, olha ali para sua câmera e fala como que a gente faz, como é que um profissional de educação física faz para se inscrever nessa certificação, repete a data pra gente, quando que vai acontecer e como que faz para ter acesso. Moçada, 18 e 19 de maio próximo, tá? Será realizado aqui na Bodytech, Città América, Barra da Tijuca. E você vai conseguir acessar o link de inscrição aqui na nossa bio, tá? Então, terminou aqui o videozinho, você vai lá, acessa que você vai encontrar o nosso link. E aí, qualquer dúvida, tem o nosso... contato lá, você pode entrar em contato conosco também para esclarecer o conteúdo, se você quiser aprofundar, né? Porque a gente coloca em tópicos, mas estamos à sua disposição. O importante nisso é a mensagem de estudar sempre, né? Sim. Não parar, né? Porque quem para se mobiliza. Então, a ideia é que a gente possa contribuir para o seu sucesso profissional. Nós colocamos, inclusive, o seguinte, né, no desafio, né, Marcão? O TEG é uma certificação para o profissional que deseja cada vez mais alçar novos sucessos profissionais. Então, quem não quer, não tem problema. Isso é para quem quer. Mas vai ficar ultrapassado. Ele não pode falar, mas eu posso. Falei. Não, e é sempre bom lembrar, conhecimento não ocupa espaço. Exatamente, ainda ajuda o cérebro a desenvolver mais. Agora é o seguinte, a gente tá chegando aqui, gente, caminhando pro final do nosso bate-papo, a hora voou, não deu nem pra perceber que a hora tava passando. Eu queria, Marcão, o seguinte, que você olhasse ali pra sua câmera e você vai deixar uma mensagem para aquele profissional de educação física que assistiu a gente até agora, tá aqui, ó, 53 minutos de bate-papo, mas ele ainda tá com dúvida se ele deve ou não fazer a certificação. Queria que você olhasse lá e você se dirigisse a essa pessoa com uma mensagem para que ele consiga entender. Se você é um profissional que busca excelência e a informação que você transforma em conhecimento,
eu acho que é uma oportunidade de você fazer uma nova leitura, talvez de algo que você já veja frequentemente e que ainda não tenha tido a percepção de que isso é muito maior do que você está fazendo. Então, a nossa proposta é trazer para você uma vivência de algo que vai somar com o que você já faz, você vai evoluir de uma forma que vai trazer para você um universo de crescimento que talvez até então você não tenha tido a percepção, com informações que você vai receber e que você vai tornar em conhecimento na sua prática, porque acima de tudo a prática é indispensável. Então, volto a falar, o que nós queremos ofertar a vocês é a oportunidade de ter uma vivência de algo diferenciado, que o resultado já tem nos provado da eficiência, que é indispensável na excelência da motricidade para tornar um ser humano melhor. Uau! Agora chegou a vez do Marcelo. Você vai olhar para a sua câmera também. E você vai ainda se dirigir a esse profissional de educação física. E você vai dizer por que que o TEG é uma metodologia que vai fazer a diferença na vida profissional desse indivíduo. Bom, existem inúmeros motivos. O primeiro é trazer um novo modelo, né? Um novo paradigma, uma nova forma de pensar e abordar o movimento. E dentro dessa perspectiva, o TEG vai te ampliar a possibilidade de você trabalhar com grupos diferentes de pessoas. Não só aquela que quer a estética, a hipertrofia, mas as pessoas que querem desenvolver a sua capacidade motora, o seu repertório motor e com isso alcançar mais autonomia, mais saúde, mais bem-estar, mais qualidade de vida. E é um público muito grande, né? Porque na verdade hoje, dentro das, vamos dizer assim, não das academias, em qualquer estrutura que tenham profissionais de educação física orientando exercício, hoje a estimativa é que nós temos cerca de 5% só da população sob a orientação específica. Uau. Então nós temos, metade da população brasileira não teria condições por questões socioeconômicas. Legal, tem 45% para você crescer. Então é um público muito grande que talvez não esteja, com certeza não está, neste modelo habitual que a gente identifica, que a gente enxerga. Essa é uma primeira questão. O Marcão tocou num ponto muito importante, a questão da prática. A prática sem a teoria, ela é cega. A teoria sem a prática, ela é estéril. Então nós precisamos fundamentar o que nós vamos fazer e colocar em prática para você experimentar. Quando você entrar no nosso link ali, você vai ver no conteúdo, está escrito assim: muita prática, mas muita prática mesmo. Mas não é a prática pela prática, ela é a prática a partir da experiência para a construção do conhecimento e o pensamento da aplicação metodológica. E para fazer isso, tem que ter experiência. Tem que saber transformar isso num processo de desenvolvimento de conhecimento para que você adquira todas essas competências que o TEG vai te provocar. Incrível. Gente, estamos aqui finalizando a nossa conversa, o nosso bate-papo. Queria pedir para você ficar ligado nas redes sociais deles, eles vão falar aqui agora, porque todas as informações, todas as novidades, o Marcelo falou, né, que o TEG, a certificação é a base, mas tem muita coisa vindo por aí, então para que você fique por dentro de tudo, é importante que você fique ligado nesse canal aqui do YouTube, porque cada novidade a gente vai produzir um conteúdo bacana para te informar. Então, você já curtiu esse vídeo? Maravilha! Se inscreve no canal, porque toda vez que tiver um conteúdo novo, o YouTube vai te avisar. Marcelo, muito obrigado por você ter vindo até aqui, falar um pouco, compartilhar um pouco de conhecimento com a gente, porque conhecimento deixa a gente mais rico, né? Sair dessa conversa com muito mais conhecimento do que eu cheguei aqui. Obrigado por ter vindo. Deixa a sua rede social para a galera poder te acompanhar o seu trabalho, as novidades do TEG. Quero te agradecer em primeiro lugar, você e toda a sua equipe aqui, que nos acolheram, né, Marcão? Nos receberam aqui com muito carinho, com um estúdio maravilhoso, moçada. Com muita emoção. Muita emoção. Que local fabuloso. Que bom, né? que bom. Que a gente retorne aqui muitas vezes ainda. E dizer para você que, como um professor do ensino superior, eu sempre me coloco disponível para as pessoas, e não pode ser diferente. Então nós estamos à tua disposição, a minha rede no Instagram é Prof. Marcelo Costa, tudo junto. No Facebook é só Marcelo Costa, você procura lá e vai achar. E também no Telegram, Marcelo Costa. Marcão, obrigado por você ter vindo aqui também.
44 anos de história que a gente tentou resumir em 58 minutos. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por esse bate-papo tão enriquecedor. Deixa a sua rede social pra galera te acompanhar e ficar ligado em todos os detalhes do TEG. Eu tenho certeza que mais importante do que a extensão do tempo é a qualidade do tempo. Sem dúvida. Que fosse 1 minuto com qualidade já valeria a pena em qualquer situação. E é isso que você está nos oportunizando, de trazer um pouco, né, do nosso conceito de trocar e crescer juntos. Quando a gente ensina é quando a gente mais aprende. É verdade. Não é verdade? É a melhor maneira da gente aprender quando exatamente, a gente ensina, ensina. né? O topo da pirâmide. Então eu queria agradecer a você, a toda a equipe, que realmente eu estou emocionado. Meu Deus, que bom! Obrigado. E a minha rede social, meu Instagram é Marcão Tag. Olha lá, Marcão, fala pra eles. A rede social, meu Instagram é Marcão Tag, Facebook também Marcão Tag. Tá? E vocês vão ter outros contatos, como o Marcelo falou, nós temos aí disponíveis para tirar qualquer dúvida com relação à certificação. Maravilha. Então, olha, pra gente terminar, o último lembrete, a certificação é dia 18 e 19 de maio. Como que eu me inscrevo? Cheguei aqui agora, tá bom, eu vou te avisar de novo, o link tá aqui na bio. Só você clicar, não deixe de se certificar, porque eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença na sua vida profissional. Se qualificar é uma coisa que você tá fazendo por você, para que você faça pelos outros. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, até o final desse bate-papo. Eu espero que você de fato tenha gostado e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, porque, gente, foi muito conhecimento que esses caras, essas feras, trouxeram aqui pra gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.